Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso, a misericórdia dele dura para sempre. E se mais um dia se iniciou, é porque Deus nos manteve de pé. Glórias a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade. Glórias sejam dadas a Deus pela sua fidelidade, porque mais um dia se iniciou e Deus nos deu vitória. A palavra do Senhor fala assim: se há vida, há esperança. Então, se nós estamos vivos, então ainda há esperança para mim e para você. Você crê nisso? Que ainda há esperança para mim e para você? Pela sua bondade. Então sejamos gratos, sejamos cada vez mais firmes na rocha, porque o Senhor, ele é maravilhoso. Vamos estar orando ao Senhor, mas antes da oração, eu quero passar alguns avisos. Nós estamos no quarto dia de campanha. Essa é a quarta live, o quarto vídeo, correspondente ao quarto dia da campanha, totalizando 5 dias de oração e jejum. A oração e jejum são de 3 horas de relógio. Nós estamos começando das 18 horas até as 21 horas o jejum, né? O primeiro dia, que foi dia 7, iniciamos o jejum às 9 da manhã até as 12 da tarde. E já no segundo dia em diante, até o fim da campanha, estamos começando o jejum das 18 horas até as 21 horas, que é 9 horas. Jejum de oração. Jejum com oração. Aí cada 1 hora de jejum, nós oramos 3 minutos ou 1 minuto de oração, para corresponder às 3 horas de jejum e oração. Amém? Vamos orar ao Senhor, porque Ele é fiel. Aonde você estiver, erga sua voz e clamor junto a mim, e oremos ao Senhor. Iremos clamar pela presença dEle, que nós cremos que o Espírito Santo de Deus já está comigo e com você. Vamos orar ao Senhor? Oremos a Deus. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade, por mais um dia o Senhor tem nos mantido. Meu Pai, te agradecemos porque o laço se quebrou e nós escapamos. Te agradecemos porque o Senhor verdadeiramente tem falado conosco. O Senhor tem nos mantido de pé aqui nessa terra. E nós somos, Pai, gratos à tua presença, gratos à tua fidelidade, gratos a ti. Deus, convidamos o teu Espírito Santo para ser presente. Fala ao nosso coração, Senhor, por intermédio da tua palavra. Fala no nosso coração poderosamente, porque necessitamos ouvir a tua voz, Senhor. Nos dá uma direção, meu Pai. Oh Deus, clamamos a ti pela tua presença, pela tua voz. Oramos a ti, meu Deus. E cada um que estiver ao vivo agora ou assistindo esse vídeo, venha ser impactado pela tua palavra, venha ser alcançado por ti, alcançada por ti, porque verdadeiramente a tua palavra, ela penetra no nosso interior e apenas a tua palavra tem poder. Cremos em ti, convidamos ao Senhor para ser muito mais que presente, que venhamos a diminuir e o Senhor a crescer, porque queremos ver a tua glória. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Oh, glórias a Deus. Amém. Deus, ele é fiel. O nosso versículo da campanha está lá em 2 Crônicas 7,14. O tema da campanha é quebrando correntes pelo poder da oração. Você crê nisso? Que pelo poder da sua oração, correntes são quebradas? Você crê nisso? Que pelo poder da tua oração, pelo teu clamor, correntes são desfeitas? Todo jugo é desfeito. E o nosso versículo tema base é 2 Crônicas 7,14, que fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós ontem falamos sobre promessas na live passada. Falamos sobre promessa, que foi no terceiro dia da campanha. Hoje iremos falar sobre posição. Uma posição nossa gera uma ação de Deus. Amém? Vamos adentrar na palavra de Deus.
Então aqui no livro de 2 Crônicas, nós vemos que de fato há uma promessa para nossas vidas, que é sarar a nossa terra. Mas para que essa promessa aconteça, existe também algo que devemos compreender, que é uma posição minha de você. Veja que os versículos falam assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, tudo isso daí é uma posição nossa. É Deus falando: se o meu povo que se chama pelo meu nome quiser ver a terra dele sarada, deve fazer essas questões aí: buscar minha face, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Como assim buscar a face do Senhor? A palavra do Senhor fala lá em Provérbios: consagre o Senhor os teus planos para que eles sejam bem estabelecidos. Quando nós clamamos ao Senhor, nos humilhamos a Ele, buscamos a Ele, nós estamos entregando na mão dEle e chamando a presença dEle. Ou seja, se meu povo que se estima pelo meu nome. Quando chamamos pelo nome do Senhor, entendemos que nós incluímos a Deus aquilo que nós fazemos. Vem comigo. Se eu e você incluímos a Deus aquilo que nós fazemos, os nossos planos serão bem sucedidos. Por quê? Porque a verdade é, só Deus, Ele contempla o futuro que está por vir. E só Deus sabe se aquilo que queremos pode gerar vida ou morte em nossas vidas. É por isso que nós devemos chamar ao nome do Senhor. Claro que aqui no 2 Crônicas 7,14 está no contexto. Só que o outro contexto que eu trago é chamar ao Senhor. Será que eu e você temos chamado a Deus naquilo que nós estamos fazendo? Será que nós estamos consagrando a Deus, entregando a Deus, falar: Senhor, esse projeto é teu, vai à frente, eu entrego em tuas mãos e eu vou batalhar. Eu te peço que me dá força para ir adiante, eu consagro a ti para que seja bem sucedido. Será que estamos fazendo isso? Entregando ao Senhor para que nossos planos sejam bem sucedidos? A verdade é, quando confiamos a Deus nossos planos e entregamos a Ele para Ele ir à frente, tenha a certeza que agindo Deus, ninguém impedirá. Pode ter empecilhos, pode ter frustrações, mas ninguém impedirá o agir de Deus. Ninguém impedirá o agir de Deus. Ninguém impedirá. E aí vem o primeiro tópico: entregar nas mãos de Deus, consagrar nas mãos de Deus, chamar pelo nome dele. Veja, quando Simão Pedro estava no mar da Galileia e viu Jesus, falou: Senhor, se és tu, me faz ir de encontro a ti sobre o mar. E o Senhor falou: Pedro, venha. E ele foi sobre as águas. Ou seja, ele foi confiante que ele iria chegar até Jesus. De fato, ele conseguiu ficar sobre as águas. Aos olhos naturais, aquilo era impossível. Mas Deus é Deus, glória. Deus é Deus aleluia. Das coisas que são improváveis. Às vezes achamos que nós iremos falhar, Deus não vai dar certo, isso é impossível. E Deus fala: é impossível para você, mas para mim é possível. Oh, glória. É impossível para nós, mas para Deus é possível. Deus está falando: essa cura aí é impossível aos seus olhos, mas para mim é impossível. Essa dupla honra aí para você é impossível, mas para mim o Senhor é possível. Essa reviravolta aí para você é impossível, mas para mim é possível. Oh, aleluia. Glória a Deus. Essa transformação para você é impossível, mas para mim é possível. Oh, glória. Essa libertação aí para você é impossível, mas para o Senhor dos Exércitos é possível. Tome posse disso, da possibilidade de Deus. A possibilidade de Deus está sobre a sua vida. Glórias a Deus. Então, para Simão Pedro, aos olhos naturais, carnais, aos olhos humanos, aquilo era impossível de acontecer. De um homem natural andar sobre as águas. Só que aí que está, um homem natural, de fato, que anda na carne, não conseguiria andar sobre as águas. Mas alguém que está no Espírito entenderá verdadeiramente. E Simão Pedro, ele quase iria afundando. Aliás, ele afundou, na verdade. Só que ele clamou: Senhor! E Jesus pegou nas mãos dele.
e trouxe ele de volta para a superfície. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor não te deixará afundar. Por quê? Porque tu clamou ao nome dele. Ele viu o teu clamor, ele viu a tua oração, e ele não te deixará afundar. Oh, aleluia! Ele não te deixará afundar. Ele não te deixará afundar. Imagina aí, aos olhos daqueles que ficaram no barco, nossa, olha lá Pedro, andando sobre as águas ao encontro de Jesus, oh glória. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou trazer em miúdos para você entender. Eu vou falar rasgado para você entender. É aquele momento da sua vida onde você passa por provações e as pessoas te falam assim: olha lá, como é que ainda não afundou? Como é que ainda não caiu? Como é que ainda está de pé? Como é que ainda não deu errado? Como é que ainda continua assim feliz? Oh, glória! E Deus está falando: é porque eu estou te mantendo sobre as águas. É porque eu estou te mantendo de pé. É porque eu estou te mantendo sobre a superfície. Deus te faz caminhar sobre aquilo que te faz medo. Deus te faz ficar de pé sobre aquilo que é impossível. Sabe o que isso quer dizer? Pedro andou sobre as águas e ele, entenda isso, ele por um momento não afundou. Em nossas vidas, muitas das vezes haverá impossibilidades, haverá provações, perseguições, difamações, perdas, tristezas, mas o Senhor está te falando: eu não te deixarei afundar, eu te pego pelas tuas mãos, porque quando passarem pelas águas, não afundará, quando passares pelo fogo, não irá ser queimado, porque eu te chamei pelo teu nome. O mundo aqui fora, às vezes não te chama pelo teu nome, às vezes te chama pelo teu apelido, às vezes coloca apelido em você. Olha lá, uma mulherzinha de Deus, um homenzinho de Deus. Olha lá o falso profeta, a falsa profetisa. Olha lá, muitas vezes as pessoas vão te olhar e te julgar pela aparência, oh glória. Mas aí que vem a seguinte questão: Deus não está ligando não para aqueles que te julgam pela tua aparência, não. Deus está olhando para o teu coração, porque a palavra do Senhor fala que Deus não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, mas Deus vê o teu coração. Ele sabe do teu coração, da tua sinceridade. Quando você ora no teu quarto e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me dá força, me dá graça para passar por esse processo. Senhor, me fortalece. Só que as pessoas não entendem. Se inscreva no canal. É só clicar no botão inscrever-se. Dessa forma, você irá ser avisado quando postarmos nossos conteúdos. Em seguida, ative o sininho. As pessoas não entendem isso. E tem pessoas que têm prazer de dar lugar à carne. Tem prazer de dar lugar ao inimigo. Por quê? A nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra os principados, potestades e contra as forças do mal. Quem te persegue, tem alguém por trás dele, um ser chamado Satanás por trás dele, ou por trás dela, que está fazendo ele ou ela te perseguir, te maltratar, te caluniar. Claro que o homem é tentado segundo a própria cobiça. Tentação. Mas tem pessoas que se deixam demais serem usadas pelo diabo. E nem tudo, de fato, é o diabo usando as pessoas. Às vezes é a pessoa que tem uma natureza ruim mesmo, de fato. Temos que entender isso. Mas entenda uma coisa: Deus não está te julgando pela tua aparência. Muito te julgam pela tua aparência. Muito te julgam por aquilo que você demonstra ser. E assim como Simão Pedro, ele afundou. Por quê? Talvez ele olhou para as provações, pelo mar que estava revolto. Ou talvez ele olhou para aquela impossibilidade. Peraí, como é que eu estou andando sobre as águas? E aí ele afundou. Isso nos mostra, amados irmãos, que nós jamais temos que olhar para o que está em volta. Por quê? Vem comigo. O mar. Simão Pedro andou sobre as águas.
A princípio ele não afundou, porque ele estava olhando para Jesus. O alvo dele era Jesus, ele não afundou. Só que talvez ele possa ter olhado para o mar, para aquela impossibilidade, e ele afundou. Porque às vezes em nossas vidas, quando nós olhamos para as impossibilidades, afundamos. Quando olhamos para a provação, acabamos colocando uma carga maior em cima das lutas. Como assim? Quando nós olhamos para o deserto, para aquilo que está dando errado, ficaremos, Senhor, está dando errado, está dando errado. Colocaremos uma energia maior, uma atenção maior em cima daquilo que está dando errado. E com isso, uma provação que pode ser curta. Você pode trazer um sofrimento maior sobre a sua vida, porque de fato você está olhando para o que está em volta. Jesus quer que você olhe para Ele. Quando você olha para Ele, você caminha sobre o mal, glória. Tem noção quando isso é forte? Quando você está olhando para Jesus, Ele faz com que você caminhe sobre as impossibilidades. É aquele momento onde falta dinheiro, mas você continua ainda tendo comida na mesa, roupa para vestir, você ainda continua se vestindo bem, e o povo olha assim, nossa, como é que ele não passa por provação? Às vezes te olham sorrindo, te vem sorrindo, e pensam que você nunca passa por lutas, nunca passa por provação. É Deus te falando, é a minha graça, é a minha graça, é a minha graça na sua vida, que eu manifesto e faço com que você ande em cima das impossibilidades. Oh, glória! E até nos momentos de fraqueza, quando caímos, quando desacreditamos, Jesus pega em nossas mãos. Quantas vezes você já pensou em desistir? Hein? Quantas vezes você já pensou em parar de orar? Já pensou em parar de servir a Deus? Quantas vezes você já pensou o Espírito Santo? Quantas vezes você pensou em voltar atrás, em desistir, em largar tudo, em parar de sonhar? É quando você pensa em desistir, vem algo maior e fala, não desista. Aí você sente aquela energia tão forte que não te deixa desistir. É a mão de Deus. É o Espírito Santo falando, não desista. Não pare por aqui. Porque não é hora de parar. Em Eclesiastes 3:1 fala que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo dos céus. E no capítulo 3 do livro de Eclesiastes vai falar sobre isso. Há tempo de plantar e de se arrancar o que se plantou. Há tempo de abraçar, tempo de afastar-se. Há tempo de sorrir, tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas. E você crê que está chegando o tempo de você colher o que você plantou? Você crê que está chegando o tempo de você colher aquilo que você tem plantado? Plantado com lágrimas, plantado no joelho, em oração. Um exemplo que eu quero destacar aqui é um lavrador. Uma pessoa que vive no campo, que planta. Ela planta a semente, nasce a árvore dá o fruto. Mas se o lavrador não for tirar o fruto da árvore no tempo certo, aquele fruto vai ficar na árvore e ele vai apodrecer. Vem comigo. Aquele fruto, se não fosse arrancado no tempo certo, ele vai apodrecer. Por quê? Porque ele ficou na árvore e ele vai cair. E vai apodrecer no chão. Em nossas vidas devemos entender que é a mesma coisa. Se a gente não souber o tempo ideal da colheita e não ir atrás, colher, pegar o fruto, é capaz de até perdermos as bênçãos. Não estou falando que é você que vai correr atrás das bênçãos. Eu estou falando que você deve se colocar na posição de estar aptos para receber as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor correrão atrás de você. Mas será que eu e você estamos aptos a receber as bênçãos do Senhor? Será que estamos aptos, prontos para receber? Quando você entende que você deve se preparar, se colocar na posição, tendo fé,
Porque a fé não obriga a Deus a fazer. A fé nos coloca na posição de ver, perceber e receber aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele preparou. Então, quando você entende que tem algo preparado para você, aos olhos da fé, você vai ver as bênçãos atrás de você. Se você anda para o ponto B, as bênçãos do ponto B vão atrás de você. Quando você anda para o ponto C, no ponto C tem uma bênção lá preparada. Quando você anda, passa no ponto C, automaticamente você alcança a bênção do ponto C. Sabe o que isso quer dizer? E quando você caminha, você vai alcançando. E quando você caminha, você vai conseguindo. E quando você caminha, ribiaço, você vai conseguindo adquirir o que Deus preparou no decorrer do caminho. Oh, glória! Você vai alcançar e elas te seguirão. Aleluia! As bênçãos te seguirão. Então veja que, como eu falei antes, uma posição nossa gera uma ação de Deus. Uma posição nossa gera uma ação de Deus. Daniel, mediante a 2 Crônicas 7,14, qual é a nossa posição? É a humilhação. É a humilhação. Quando nós nos colocamos na posição de humilhação, é aí que nós damos a oportunidade de entregar todo o cenário, toda a ação para Deus, oh glória. Uma ação nossa, uma posição nossa, aliás, precede uma ação de Deus. Aquele povo de Nínive que estava num estado totalmente tomado pelo pecado, pelas coisas erradas. Aquele povo de Nínive, aquela cidade foi anunciada que seria destruída por Deus. Só que a posição daquele povo fez com que houvesse uma ação de Deus em nossas vidas. Se nós tomarmos uma posição, e a posição melhor é de humilhação, para estarmos nos humilhando perante a face do Senhor, Ele entra com uma ação, e a ação de Deus em Nínive foi poupar aquele povo da destruição. Então em nossas vidas não é diferente. E quando você toma uma posição, Deus entra com ação. Sabe o que isso quer dizer? Falando bem rasgado para você entender. E quando você tem uma posição de estar orando, e quando você tem uma posição de orar, eu entro com uma ação para agir. E quando você tem uma posição de clamar, eu entro com uma ação de salvar. E quando você entra com a posição, oh glória a Deus, de profetizar, eu entro com uma ação de alcançar. Uma posição nossa precede uma ação de Deus. Então somente creia que Deus está agindo na sua vida. Aleluia. Ele está agindo na sua vida. Uma posição nossa gera uma ação de Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Uma posição nossa gera uma ação de Deus. Só que às vezes na vida tomamos uma posição errada. E essa própria posição errada nos coloca em um estado de calamidade, de desgraça. Quando Davi decidiu cair com Betseba, ele tomou uma posição errada. E qual foi a ação que caiu sobre a vida dele? A espada do Senhor não apartou-se da casa de Davi. Durante muito tempo, a casa de Davi foi assolada pela atitude ruim de Davi, pela posição ruim de Davi. Só que depois de um tempo, Deus restaurou a casa de Davi. Então às vezes nós estamos em um processo onde, por uma má decisão nossa, por uma má posição nossa, gerou uma ação. Só que Deus, Ele é misericordioso. Ele nos dá uma chance. E Ele está falando conosco através da sua posição. Se você decidir se posicionar, ficar na minha presença, se humilhando na presença do Senhor, buscando a face dEle, orando, você verá a ação de Deus. Quando Deus falou para Abraão, sai do meio da tua parentela, é Deus falando, Abraão, oh glórias, é Deus falando, Abraão,
eu quero de ti uma posição, oh aleluia, para que eu entre com uma ação. Deus está falando, quando Deus, oh glórias, quando Deus chamou Abraão, ele falou: Abraão, sai do meio da tua parentela. É Deus falando: Abraão, eu quero de ti uma posição, para que eu entre com uma ação na sua vida. E Deus fala comigo, com você: Abraão, eu quero de ti uma ação, Abraão, eu quero de ti, aliás, uma posição, para que eu possa entrar com uma ação. Glórias. Uma ação nossa procede uma posição nossa procede uma ação de Deus. Então é isso que devemos entender. Através do nosso posicionamento veremos o agir de Deus. Não que Deus dependa de nós para fazer algo, não, entenda o que eu quero dizer. Deus, ele faz se ele quiser, porque ele é Deus. Mas se nós queremos ver o agir dele em nossas vidas, devemos nos posicionar. Entende isso? Quando o Senhor falou para rodear os muros de Jericó, o que Deus está querendo falar para aquele povo? Eu quero uma posição sua. E a posição foi rodear o muro de Jericó. Mas o poder que iria fazer aquele muro cair seria do povo ou seria de Deus? De Deus, no caso, o poder seria. Então a posição era do povo, que está marchando em volta do muro. A ação seria de Deus. E sabe o que Deus está falando? Às vezes você acha que você está rodando, ó, é forte. Às vezes você acha que você está rodando, e nada vai acontecer. E é Deus te falando: ei, você acha que você está rodando, mas isso daí é eu te posicionando para você ver esse muro de Jericó aí cair, porque através do seu posicionamento você verá a minha ação na sua vida. Aquele povo que estava dentro da cidade de Jericó estava olhando, olha lá, o povo rodando em volta da cidade. Ah, que palhaçada, não vai acontecer nada. Que guerreiros são esses? Só fica rodando em volta da cidade e não ataca, oh glória. E Deus está falando: enquanto você está aí orando, buscando, os seus inimigos acham, o diabo acha que você está rodando no deserto. É Deus falando: enquanto o diabo acha que você está rodando no deserto, você na verdade está marchando. E a qualquer hora a ação de Deus para fazer o muro de Jericó cair vai acontecer. Oh glória! Glória a Jesus. Glórias a Deus. Receba nesse momento de Deus a ação dele. Você vai ver as impossibilidades virar possibilidade. Você vai ver aquele que não é liberto se tornar liberto por Jesus. Você vai ver aquele que está distante se aproximar. Você vai ver aquele coração duro ser amolecido pela presença de Deus. Você vai ver aquela dupla honra chegar. Você vai ver aquela cura acontecer. Você vai ver a glória de Deus ser manifestada na sua vida. Aleluia. Você verá a glória de Deus ser manifestada. Então, enquanto os olhos humanos, os olhos naturais achavam que o povo estava rodando em volta de Jericó, Deus estava mostrando no espiritual que a posição daquele povo iria levar uma ação de Deus. Na sua posição, Deus vai entrar com uma ação. Você crê nisso? Então, a posição nossa procede uma ação de Deus. Às vezes você está assim na vida pensando: Deus, eu oro tanto, Deus, eu pratico tanto a tua palavra, eu jejuo tanto, eu evangelizo tanto, eu peço tanto, eu procuro tanto essa porta, eu bato tanto na porta, mas a porta não se abre. E Deus está te falando: continua na posição, porque a tua posição vai fazer com que eu entre com ação. Deus te fala: a tua posição é de bater na porta, mas a minha ação é de abrir. Oh glória! A tua posição é de buscar a bênção, e a minha ação
posição é de fazer você encontrar bênção, oh glória. A tua posição é de evangelizar. E a minha ação é de fazer essa alma ser liberta, oh. A tua posição é de clamar, interceder. E a minha ação é de entrar com libertação. A tua posição é de falar da minha palavra, do meu amor. E a minha ação é tirar as escamas dos olhos. A tua posição é ir lá colocar a mão para haver a cura. E a minha ação é executar a cura. A tua posição é ir lá colocar o nome dele, o nome dela no cesto de oração, no joelho. Mas a minha ação é executar o que você pede na oração. A tua ação, a tua ação, Senhor, é boa. Oh glória, aleluia, glórias a Deus, oh glória, glórias a Deus. Então a posição nossa procede uma ação de Deus. Qual é a tua posição? Qual é a tua posição? Lembra daquela mulher que tinha a filha endemoniada? Que ela foi atrás de Jesus chamando: mestre, Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E os discípulos achavam a maneira de fazer com que aquela mulher calasse a boca. Só que ela gritava: filho de Davi, tem de misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Só que a palavra do Senhor diz que quando os discípulos estavam achando a maneira de parar aquela mulher, ela continuava andando e ela prostrou-se na frente de Jesus, falando: Senhor, ajuda-me. E ele falou, Jesus falou: não é bom que eu pegue a comida da mesa e dê aos cachorrinhos. Só que ela falou: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. A mulher teve aquela posição, a posição de, mesmo as pessoas tentarem parar ela, ela continuou caminhando e foi aos pés daquele que poderia ajudar. E o Senhor falou: mulher, grande é a tua fé, ele é conforme tu queres. Imediatamente a filha dela foi curada. Só que o mais interessante é que a filha dela não estava perto dela. Ela que foi até Jesus buscar a libertação da filha. Vem comigo. E ela continuou caminhando. Só que havia obstáculos, empecilhos para tentar fazer com que ela parasse. Mas mesmo assim, ela continuou caminhando. Sabe o que isso quer dizer? Por mais que o diabo tente parar você, por mais que o diabo use pessoas para parar você, você continua caminhando, você continua andando, você continua marchando, você continua indo até o alvo, porque haverá empecilhos, haverá sim barreiras, obstáculos, mas maior que a barreira, maior que o obstáculo, é a tua fé que você tem em Jesus. Maior que todos os problemas, é o Senhor que você está indo atrás. Ela parou aos pés de Jesus, clamou ao Senhor, e o Senhor falou: não é bom que eu tire da mesa para dar aos cachorrinhos. Ela falou: Senhor, mas até das migalhas os cachorrinhos comem. Ele falou: mulher, grande a tua fé, ele é conforme tu queres. Em nossas vidas a mesma coisa isso acontece. Às vezes passaremos por provações, passaremos por perseguições, passaremos por pessoas que tentarão de desestimular, falar: para de orar, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, Deus não está no negócio. Só que Deus manda te dizer: continua caminhando, continua orando, continua indo atrás, continua buscando, porque você está chamando pelo meu nome, você está se arrependendo, você está buscando a minha face. Oi, eu perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. A filha daquela mulher não estava perto dela. Só que a mãe buscou a libertação da filha. E a filha foi liberta. Sabe o que isso quer dizer? Quando você intercede, Jesus, ele alcança aquela vida. E quando você ora,
Oh, aleluia! Jesus alcança aquele que você ora. E quando você está buscando, Jesus está trabalhando no seu cenário. E quando você ora, o Senhor está trabalhando. O Senhor está operando. Oh, glória! Oh, aleluia! Foi Ele que criou os céus e a terra. Foi Ele que colocou limite no mar. Foi Ele que colocou todas as coisas no seu devido lugar. E esse mesmo Deus é o Deus que te faz ficar de pé. Porque, irmão Daniel, porque aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecerão firmes para sempre. Você ficará firme, os teus projetos ficarão firmes, porque você não está construindo. Os teus projetos não é na areia, mas é na rocha. Oh glória, é na rocha, é na rocha, é na rocha. Enquanto o homem está olhando, falando, olhar, vai falhar, vai cair, e Deus está falando, não vai cair não, vai ficar de pé, está na rocha, está na rocha. Enquanto o homem fala, olá, vai ficar prostrado assim, vai cair sim, vai ficar prostrado sim. Só que o Senhor Jesus fala, está na rocha, e quem está na rocha não cai, quem está na rocha não falha, quem está na rocha não ficará para trás. Enquanto o homem olha para você e fala, não tem mais jeito. Enquanto o homem olha para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha, para quem você olha e diz, não tem mais jeito, o Senhor fala, tem jeito sim. Por quê? Porque você está na rocha. E quando você está na rocha, pode vir o mar, pode vir a tempestade, pode vir as provações, e não vai fazer, abalar não. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você está na rocha. Está na rocha. E aí que as pessoas não entendem. Aí olha para você e diz aí, como é que não afundou? Como é que não acabou? Ele trai ela. O marido dele trai ela. Dela trai ela. A esposa dele trai ele. E ele continua com ela. Como é que é isso? É o Senhor te falando. Porque a tua confiança não está no teu marido. Oh glória. A tua confiança não está não está na tua esposa. A tua confiança não está naquela amizade falsa que por pouco pela frente te abraça, te elogia e por trás fala mal de você, te vende. A tua confiança não está na tua saúde, não está na provação, não está no teu próprio entendimento. A tua confiança está em Jesus. E quando o teu alvo é Jesus, pode te trair, te caluniar, te perseguir, te bater, te apedrejar. E quanto mais te apedreja, mais você cresce. Oh, glórias a Deus. É essa mesma pedradas aí que Deus usa para poder te fortalecer. O que Deus fala é, aquilo que não te mata te fortalece. Essa provação não te matou, é porque o Senhor está usando para te fortalecer. Glórias a Deus. Está te fortalecendo. Aí você olha, Daniel, eu tenho orado, jejuado, clamado a Deus. E Deus está falando, e quando você ora, e quando você jejua, eu te apoio. A sua raiz cresce na rocha. Eu finco a tua estrutura na rocha. E quando você ora e acha que nada está acontecendo, eu estou te estruturando na rocha. Oh, glórias a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. É aí que muitos não entendem. É aí que muitos não compreendem. Às vezes olha para você e fala, como é que é possível? Ele não trabalha, ela não trabalha e tem carro, consegue dar arrumada, bem vestida, não falta comida. E Deus te fala, é a minha presença que não faz faltar nada na sua vida. É a presença de Deus que não faz nada faltar na sua vida. Por quê? Porque toda posição precede uma ação de Deus. E sabe o que isso quer dizer? Como está escrito em 2 Crônicas 7,14, e se meu povo que se estila pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter nos seus maus caminhos. Sabe o que nada te falta? É porque você chama pelo nome do Senhor. É porque você está se humilhando na presença do Senhor. É porque você está orando ao Senhor. É porque você está buscando a face do Senhor. É porque você está se convertendo nos seus maus caminhos, e Ele está sarando a sua terra. E
quando ele entra para sarar, nada te faltará. Por quê? Porque o Senhor não deixa um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Podemos também levar isso para um nível espiritual. Sabe o que Deus quer dizer com esse versículo? Que não deixará nem o justo mendigar o pão e nem a descendência passar fome. Ele te falando, a minha palavra está sobre a tua vida. A minha palavra não para sobre a tua vida. A minha palavra vai muito mais além do que a tua vida. A minha palavra está indo em direção à tua descendência. Sabe o que isso quer dizer? Deus fez um pacto com você perpetuamente. Sobre você tem uma palavra. Há uma palavra sobre você. Há uma palavra sobre você. Há uma palavra sobre a sua vida. Há uma palavra sobre a tua história. Há uma palavra. O diabo tentou te derrubar, te destruir, te deixar para trás, te envergonhar, mas não conseguiu. Por quê? Porque há uma palavra. Em Cristo somos mais do que vencedores. Bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ao diabo te olha, eu vou tentar derrubar ela, eu vou tentar derrubar ele, eu vou tocar no casamento dele, eu vou tocar no casamento dela, eu vou tocar na área financeira dela, na área sentimental dela, eu vou tocar, eu vou tocar no filho, na filha, eu vou tocar naquilo que ela ama. E Deus fala assim: diabo, Lúcifer, Satanás, você pode até tocar naquilo que ela mais ama, e quando você tira um, eu dou em dobro, eu restituo em dobro, eu faço em dobro. Assim como Deus permitiu na vida de Jó perder tudo, só que Deus deu dupla honra para Jó. Entenda que o mesmo Deus que deu dupla honra para Jó é o mesmo Deus que te dará dupla honra. O diabo, ele não pode nada contra a sua vida. Se disser para você que vai dar errado, toda essa palavra contrária sobre a sua vida é desfeita agora, em nome de Jesus. Você recebe isso? Que toda palavra contrária é desfeita agora, no poder da autoridade que há no nome de Jesus? Então somente creia que toda palavra contrária que disseram contra seu filho, que ele será marginal, está sendo desfeita agora. Outra palavra contrária que disseram contra a sua filha, que ela será uma prostituta, será desfeita agora. Outra palavra contrária que lançaram sobre o seu casamento que vai dar errado, Deus está desfazendo agora. Que lançaram sobre a tua área financeira, Deus está desfazendo, glória, está desfazendo agora. Outra palavra de maldição que lançaram contra o teu ministério, Deus está desfazendo agora, está quebrando agora, porque o Senhor está falando: fui eu que chamei, fui eu que levantei, fui eu que uni, fui eu que dei, e quando eu estou agindo, o homem não separa, o homem não impede, porque agindo Deus, que impedirá? Que impedirá? Quem impedirá? Você estando na posição de humilhação a Deus. Quem impedirá a honra de Deus? Quem impedirá? Quem impedirá? Entenda, toda posição nossa gera uma ação de Deus. E a tua posição está gerando uma ação de Deus. No mundo físico em que vivemos, aos olhos naturais, talvez você não esteja enxergando nada, mas no mundo espiritual está havendo rebuliço. Você crê que está havendo rebuliço no mundo espiritual e Deus está trabalhando a seu favor? Creia nisso, Ele está trabalhando ao seu favor. Aí você ora, jejua, acha que nada está mudando, mas no mundo espiritual Deus está trabalhando a seu favor. Não é porque Deus não está te mostrando o que Ele está fazendo, isso não quer dizer que Ele não esteja fazendo. O silêncio de Deus quer dizer que Ele também está trabalhando. Você crê nisso? Então veja isso. 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. Olha. Se humilhar e orar, buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ele está fazendo uma promessa, mas há um processo de humilhação, de conversão,
de chamar pelo nome do Senhor. E isso não é apenas uma vez só. Não é apenas uma vez só. É algo constante. Entende? É algo constante. E quando nós executamos 2 Crônicas 7,14, a humilhação é nossa, mas a honra é de Deus. Oh glória! A humilhação é nossa. Nós estamos na posição de humilhação, mas a honra vem de Deus. A honra que você espera não é o homem que vai te dar, não. É Deus que vai te dar. Porque se o homem te der, ele vai passar na cara. E Deus não divide a glória dele com ninguém. É Deus que vai te honrar. Às vezes você espera que uma pessoa te ajudasse. Você olhou assim, poxa, eu esperava tanto que essa pessoa me ajudasse, mas não me ajudou. Deus, se afastaram de mim, se separou de mim, foi para distante de mim. E Deus está te falando, eu não permiti que te ajudasse. Eu não permiti que estivesse perto de você. Porque é eu que estou te levantando. E quando eu te levantar, ninguém vai dizer que foi eles que levantaram, mas foi o Senhor que te levantou. A humilhação é nossa. Nós pagamos a humilhação na posição com Deus. Mas a honra vem de Deus. Porque no lugar da vergonha, Deus vos dará dupla honra. Talvez você fechou o ano de 2020 achando que Deus não iria fazer. Você talvez criou uma expectativa no ano de 2020 que Deus iria realizar e talvez não aconteceu. Só que Deus te diz, o ano de 2020 você plantou, você semeou, mas 2021 será o ano da tua colheita. Você vai colher aquele milagre esperado, você vai colher as bênçãos do Senhor, você vai ver que Deus fará com que tudo dê certo na sua vida. A humilhação é nossa, mas a honra que dá é Deus. A honra que dá é Deus. Você crê nisso? Que Deus está entrando com honra na sua vida. Mas não devemos jamais, amados irmãos, cometer o erro que não passaremos por provações, que não passaremos por vales, processos, que não passaremos por momentos de tristeza. Passaremos sim. O Senhor falou, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Ter bom ânimo não é você sentir, eu estou sentindo que eu tenho bom ânimo. Não, ter bom ânimo é você lembrar que o teu Redentor vive. É você ter a racionalidade que você tentou a vez, deu errado. Mas se deu errado, não é porque você que tinha o poder de fazer, é porque Deus que tem o poder de fazer. Entenda isso. Se você tentamos e deu errado, não é porque nós que tínhamos a dádiva de fazer, é porque Deus que vai entrar com o poder dele. Não desista, continua orando, consagrando, continua profetizando, continua clamando ao Senhor, lendo a palavra dele, ore a palavra, profetize a palavra, libere a palavra. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. É só para quem crê, é só para quem crê. Eu quero liberar uma palavra de Deus. A palavra é: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Servirão ao Senhor. Há uma palavra sobre a sua vida. O que a palavra de Deus diz sobre você? Temos que tomar posse do que a palavra de Deus fala ao nosso respeito. O diabo te olha e fala assim: olá, lá vai um perdedor, uma perdedora. Aí você diz: olha, eu sou vencedor porque aquele que me ama, aquele que foi à cruz do Calvário e ressuscitou, me tornou vencedor nele. E quando o diabo fala que você é perdedor, que você é perdedora, você diz: a palavra do Senhor diz que eu sou vencedor, que eu sou vencedor em Cristo Jesus. E quando o diabo fala: eu vou te matar, eu vou destruir, eu vou colocar doença, eu vou te dar vergonha, eu vou te envergonhar, você fala assim: diabo, a palavra do Senhor fala que nenhuma arma forjada não prevalecerá contra a minha vida. O diabo fala: eu vou fazer com que te peguem, eu estou te ameaçando. Talvez o diabo te ameaçou e você fala: diabo, a palavra de Deus fala que 1000 podem cair ao nosso lado, 1000 podem cair à minha direita, mas eu não serei atingido. E o diabo pode estar falando assim: eu vou fazer com que a bala perdida te pegue, com que uma moto, um carro te atropele. E você fala assim: diabo, a
palavra do Senhor fala que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao meu respeito. Talvez o diabo te olhe e fala assim, que você não passará desse ano. Talvez o diabo decretou um ponto final na sua vida. E você fala assim, diabo, assim como o rei Nabucodonosor decretou, fez um decreto, eu não me curvo, e o meu Deus é Deus que quebra todo o decreto. Tu somente creia que o Senhor está quebrando todo o decreto na sua vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E talvez o diabo esteja te acusando. Você caiu, você pecou, você adulterou, você fez coisas erradas. Talvez o diabo esteja te acusando. Aí você fala assim, diabo, eu já pedi perdão a Deus. Por quê? E eu me arrependo. Porque Ele vive. Porque Ele já me perdoou na cruz do Calvário. E porque eu estou clamando ao nome do Senhor. E Ele falou que se o povo dele, que chamasse pelo nome dele, se humilhasse, orar, se converter nos seus maus caminhos, Ele perdoaria meus pecados e sararia a minha terra. Diabo, Ele me perdoou e Ele está sarando a minha terra. Glórias a Deus. Tome posse dessa palavra. Amém? Tome posse dessa palavra. Deus, Ele é fiel e Ele está revogando decretos que fizeram sobre a sua vida. Não saia da posição. Se posicione. Não também desista. Não desista. Não será fácil, não. Toda vitória tem o preço de batalha. E toda batalha precede uma grande vitória. Não desanime. E saiba que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém? E essa foi a palavra de Deus para o seu coração. Eu quero orar por você. Vamos unir a nossa voz em clamor por intermédio da fé. Só que antes de orar, eu quero te passar um aviso. Essa live ficará disponível no canal do YouTube, no canal do Jesus Rei da Glória, que é JRG OFC, lá no YouTube. A você que quiser assistir, pode estar acessando o nosso canal do YouTube, está assistindo essa live lá. Instagram.com/JRGOFC. Faça parte do nosso grupo no WhatsApp. Acesse o link na bio da nossa página no Instagram.com/JRGOFC. Jesus, o Rei da Glória. Amém? Vamos orar? Erga sua voz de clamor junto a mim. Oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque aqui em 2 Crônicas 7:14 o Senhor fala que o seu povo que chamasse pelo teu nome, oh glória, que o seu povo que chamasse pelo teu nome se humilhar e orar, buscar a tua face e se converter dos nossos maus caminhos. Então o Senhor viria dos céus, perdoaria nossos pecados e sararia a nossa terra. Deus, nós chamamos pelo teu nome, Senhor. É no teu nome, meu Pai. É no teu nome que oramos a ti. Meu Pai, contempla cada oração feita nesse propósito de jejum e oração. Meu Pai, contempla cada jejum, Senhor. Cada pedido de oração que colocaram e cada um colocou no teu altar. Meu Pai, realiza cada oração, cada pedido, para o teu nome ser glorificado. Oh Deus amado, eu clamo a ti pelo teu agir, meu Pai, porque apenas o Senhor pode nos ajudar. Oh Deus, ainda com providência, meu Pai, o nome da campanha é quebrando correntes, pelo poder da oração. Meu Deus, quebra todas as correntes, olha as correntes que impedem do teu povo andar, do teu povo romper. Meu Pai, em nome de Jesus, sejam repreendidas agora todas as correntes em nome de Jesus. Oh meu Pai amado, se apenas tocarmos, meu Pai, nas orlas das suas vestes, seremos curados. E nós tocamos em ti diferente nesse dia, oramos a ti diferente, para sermos curados, sarados pelo teu poder. Oh meu Pai amado, meu Pai, que ao final dessa campanha, grandes testemunhos, Senhor, venha acontecer, grandes testemunhos venha suceder, venha acontecer, para o teu nome ser glorificado. Oh meu Pai, toma cada vida,
cada pessoa, cada irmão que está nessa campanha, meu Deus, e vai tirando, meu Pai, toda angústia do coração agora. Arranca, Senhor, ou do coração ferido, coloca um coração curado, um coração novo, meu Pai, em nome de Jesus. Tire toda a batalha espiritual na mente, no subconsciente, eu repreendo, no poder que há no nome de Jesus. Outra batalha na mente, eu repreendo, meu Pai, em nome de Jesus. Todo mal que o diabo lançou, eu repreendo em teu nome, meu Pai. Vai entrando com providência, Senhor, vai entrando com cura, meu Pai, ainda com paz, paz, Senhor, nesta vida, nesta família, e que por um caminho, Senhor, por um caminho da onde o diabo veio, por 7 ele sairá, por 7 ele sairá. Nós oramos a Ti, e nós oramos a Ti, oramos a Ti, oramos a Ti, te damos glórias e aleluia, porque nós cremos, Senhor, que o nosso milagre já está pronto para nos entregar, o nosso milagre já vai acontecer, e o Teu nome será glorificado. Oh, glórias a Deus, oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Oh, glórias, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Você crê, irmão? Toma posse dessa palavra, toma posse dessa oração, não desanime, não desista não, fique fiel, continue firme com o Senhor Jesus, porque Ele é fiel para honrar cada um que clama a Ele, que ora a Ele, que pede a Ele. Amém? E chegamos ao fim dessa transmissão. Chegamos ao fim dessa transmissão. Eu me chamo Daniel Anjos. Quem quiser acessar o meu canal no YouTube, é só pesquisar Daniel Anjos OFC lá no YouTube. Amém? Não desista, não desanime. E saiba que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Deus, Ele é fiel. Tome posse da tua vitória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, não somente agora, mas para todo, mais que sempre. E você que crê, toma posse dessa palavra, diz amém. Compartilhe essa palavra com pessoas, compartilhe essa palavra na sua rede social, no seu Facebook, no seu Instagram, compartilhe ela aqui no YouTube, pegue o link aqui do YouTube e compartilhe lá no seu WhatsApp, porque tem pessoas que necessitam dessa palavra e Deus quer usar você. Meus amados irmãos, grande abraço. Tome posse dessa palavra. Até a próxima live. Grande abraço do seu irmão Daniel Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau. Jesus, o Rei da Glória.